Todo sofrimento é precedido de algum pecado? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do trabalho, e também que você curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E se você já se inscreveu, eu peço que você também tente arranjar mais um para se inscrever. Aí fale aí com seu marido, fale aí com sua esposa, com seu cônjuge, né? Fala com o filho, fala com a mãe, com a avó, com o vizinho, com o colega. Consegue pelo menos mais um aí. Nós estamos numa campanha que a gente começou na edição passada e a gente falou em duplicar o número de inscritos. E assim que duplicar, eu digo que duplicou. A gente não vai ficar com meta infinita, não. Então, tudo isso é para glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Bildade é o segundo dos 3 amigos de Jó. O primeiro foi estudado na lição passada. Essa é a lição 7, então qualquer coisa você vai lá na lição 6, é a anterior, que ainda está lá. Vamos então ao texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Só para você ficar dentro do assunto, é uma frase dita por Bildade, um daqueles 3 amigos que vai visitar Jó. Isso está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. E quando ele fala aqui, se teus filhos de Jó, pecaram contra ele quem? Contra Deus. Também ele, Deus, os lançou. Os é quem? Lançou os filhos de Jó na mão da sua transgressão. Então é isso que está sendo falado aqui. Esse texto áureo fará parte. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Leitura bíblica em classe será em Jó, capítulo 8, versículos de 1 a 4, também em Jó, capítulo 18, versículos de 1 a 4, e também Jó, capítulo 25, versículos de 1 a 6, que passo a ler e comentar agora. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Esse versículo faz parte do texto áureo. Jó, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó, capítulo 25, agora, versículos de 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Ele quem? Deus. E em cada um dos versículos dos capítulos que a gente leu, a gente começa com essa frase: então respondeu Bildade, o suíta. Para lembrar, a gente já falou em lições passadas, mas vamos retomar. Essa parte do livro, ela traz a conversa dos 3 amigos que foram conversar com Jó, quando Jó ficou naquele estado de
pobreza, de enfermidade tremenda, e eles então falam uma parte, aí Jó faz uma réplica e depois eles voltam a falar, então por isso que aparece no versículo 1 de cada capítulo que a gente leu essa expressão. Versículo 2: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 3 agora: porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E o versículo 6, encerrando essa leitura: e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral da lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Eu preciso adiantar logo isso, porque vai que alguém está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não assistiu os anteriores. Os 3 amigos que visitam Jó, nós estudamos um na aula passada, na lição 6, estamos no segundo. Eles partem do princípio que Jó cometeu algum pecado muito sério para agora estar sofrendo. No entanto, esses amigos estão profundamente enganados. Então daí esse termo que coloca aqui o escritor da lição na revista, esse suposto pecado oculto de Jó. Suposto por quê? Porque aqueles 3 amigos que vão visitá-lo falam a Jó com essa convicção de que Jó havia pecado, quando na verdade não era isso que havia acontecido. Então vamos continuar. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. É aquilo que eu falei. Nesse ponto agora, é Bildade que começa a fazer essa interlocução com Jó. Então ele fala, Jó faz a réplica, aí ele faz a tréplica e Jó continua respondendo, aí depois ele continua. Então essa parte da leitura, essa parte que nós vamos estudar é essa, Bildade com Jó, trocando cada um certo período de fala. A lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Capítulo 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E capítulo 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, vamos direto ao capítulo 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Elifaz é o da lição anterior, a lição 6, meia dúzia. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele, Deus, punia pessoas justas. Por outro lado,
Como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ou seja, se Jó reconhecesse que havia pecado. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é reto, temente a Deus, desviava-se do mal e isso agrada ao Altíssimo. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. A doutrina da justificação ela é amplamente apresentada, pelo apóstolo Paulo. E a base disso, eu sei que tem pessoas aqui formados em teologia, bacharéis. A base disso é o capítulo 5 de Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, doutrina da justificação. Abre aspas. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Fecha aspas. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. E aí é preciso adiantar, Lá na Epístola aos Romanos, Paulo escreve: justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, abre aspas, como se justificaria o homem para com Deus? Fecha aspas. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Abre aspas. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Fecha aspas. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma, abre aspas, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Fecha aspas. Seus amigos responderiam, sim. Jó responderia um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Aqui está, como pano de fundo, a maneira como cada um conhece Deus. Os amigos de Jó conhecem Deus distante, mas Jó conhecia Deus na intimidade. Eu lembro que as celebridades, quando estão dando entrevistas e eles vão se referir a Deus, eles dizem aquele lá de cima. Aquele lá de cima é uma expressão, não é bíblica,
e transmite a ideia de quem não conhece, de quem não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, quando vai se dirigir a Ele, por exemplo, em oração, é do tipo assim: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, eu Te agradeço pelas muitas bênçãos, que são muitas, que para mim é até difícil contá-las. Lembra daquele hino? Conta, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Pois é, e aí a pessoa está orando com Deus, quem conhece Deus, eu te sou grato por tudo isso, mas Senhor, também quero te pedir, em nome de Jesus, por aquele tal assunto, por aquela tal questão, por aquela situação do meu filho, por aquela situação da minha filha, ou para aquela situação da minha mãe, ou da minha avó, ou daquele meu amigo, e assim por diante. Eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto em nome de Jesus. Isso aí é falar com Deus quem tem intimidade. Quem não tem, aí faz como fazem os homens, os cidadãos, né, lá da celebridades, aquele lá de cima, porque para ele a pessoa está tão distante que ele mal consegue vislumbrar qualquer outra forma de mencionar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A síntese desse capítulo 1, Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Capítulo 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Na verdade, bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Se por acaso alguém estiver assistindo essa lição sem ter assistido às anteriores, nós estamos falando de Jó. E nesse ponto aqui já aconteceu, né? Começa o livro apresentando Jó, um homem muito rico, com 7.000 ovelhas, 1.000 jumentos, 1.000 carros de bois. Seus filhos faziam banquetes, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e os filhos se revezavam fazendo um banquete, convidavam as filhas para participarem, então a família muito unida, e isso tudo de uma hora para outra foi acabando. Os bens de Jó foram desaparecendo, pelo que o texto diz, possivelmente até em um mesmo dia. Ele perde todos os seus bens, fica pobre e os seus filhos morrem também. E quando parece que isso era tudo de ruim que poderia acontecer, aí Satanás pede permissão a Deus e Deus concede. Porque Deus dizia, Jó é homem fiel, temente a Deus e se desvia do mal. E o Satanás dizia, não, mas se a gente tocar, se o Senhor permitir que eu toque nos bens dele inicialmente, e a essa altura, se o Senhor permitir que eu toque na sua saúde, ele vai blasfemar de ti em tua face. E Deus foi e permitiu. E é nesse contexto que Jó se encontra. Ele foi atingido por umas chagas malignas que fazia com que ele sentisse incômodo, dores, desde a planta dos pés até a altura da cabeça. Isso está escrito na Bíblia. E aparecem então esses 3 amigos. Por isso que é bom a gente fazer essa retomada, porque vai que alguém está assistindo essa lição pela primeira vez, isso aí vai ajudar no entendimento.
Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, de novo, Bildade é um dos 3 amigos que vão visitar Jó quando ele está nessa situação de desgraça, a gente pode dizer assim, no sentido físico. E aí eles começam com aquela ideia, para ele estar sofrendo, para ele ter perdido tudo, para ele estar pobre desse jeito, é porque ele cometeu algum pecado. E esse ponto aqui é o Bildade que está fazendo, podemos dizer sim, as acusações. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. O capítulo 19 do livro de Jó é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uz, como chamamos a Jó, estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se autojustificar. Ele, Jó, quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, ou redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Abre aspas. Eu sei que o meu Redentor vive. Fecha aspas. A palavra original traduzida para redentor significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Um caso bíblico traduzido na maioria das tradições como remidor é o Boaz, que aparece no livro de Ruth. Eu venho indicando uma leitura do livro de Ruth, que são 2 folhas, ou seja, 4 páginas, né, de Bíblia. De uma Bíblia normal seria isso. E tem essa parte bem interessante, bem edificante, pois Ruth, que dá nome ao livro, inicialmente foi casada com um judeu, filho de Noemi, e acabou que a Noemi, sua sogra, ficou viúva, depois Ruth também ficou viúva, e eu estou encurtando bem a história, e só elas duas voltaram para a sua terra em Israel. Então gera uma dificuldade recuperar a terra, já que eles haviam passado muito tempo distante, muito tempo ausente, e segundo as leis, as tradições da época, isso era uma questão que tinha que ser levada aos juízes, que assim a sociedade de Israel funcionava naquela época. E aí aparece a figura de Boaz, que vai ser esse remidor. E no livro de Ruth, o nome de Jesus é o remidor fiel. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Também vai ser oportuno a gente citar aqui a história daquela mulher. Na verdade, ela era uma meretriz,
que é narrado no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Jesus foi convidado por um fariseu para ir à casa desse fariseu. E onde Jesus ia sempre atraía uma quantidade de gente. E chega Jesus, chega com alguns discípulos também àquela casa. Jesus senta próximo daquele fariseu e aparece também essa mulher que era conhecida ali por aquele fariseu, que era uma prostituta. E ela começa a lavar os pés de Jesus com, diz a Bíblia, com um vaso, que a Bíblia cita, é um vaso de alabastro. Era um perfume caro, um perfume muito caro daquela época. E ela começa a derramar todo aquele vidro de perfume para lavar os pés de Jesus e começa a chorar e começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E Jesus, vendo aquilo ali, e observou o pensamento de Simão. E Simão pensava consigo: ora, dizem que esse aí é profeta, ele é profeta mesmo? Senão ele saberia que essa mulher é uma pecadora, ou seja, ele sabe que essa mulher é uma prostituta. Ele não deixaria nem que ela chegasse tão perto. Aí Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, conhecendo o pensamento desse fariseu, aí Jesus diz para ele: Simão, 2 homens deviam a seu senhor. Um devia 50 dinheiros. O outro devia 500 dinheiros. Esse senhor, vendo que eles não tinham condições de saldar essa dívida, perdoou a ambos. Eu te pergunto, qual desses, Simão, era o nome do fariseu, amará mais a seu senhor? Aí o Simão responde: eu entendo que será aquele que tinha a maior dívida. Aí Jesus diz: respondeste bem. Olha só, eu cheguei aqui, você não... Era o costume da época. Você não veio lavar, não me trouxe água para lavar os pés, não trouxe óleo para ungir meus cabelos. Ou seja, dá a entender que o fariseu, apesar de convidar Jesus, sequer fez a melhor recepção que uma pessoa amiga faria para com a outra. E continua Jesus: no entanto, essa mulher, desde que eu cheguei, não cessou de lavar os meus pés, enxugar com os cabelos, lavar com bálsamo, lavar com lágrimas, lavar perfume caro, e ela fez tudo isso. Aí, antes que o Simão gaguejasse, pudesse dizer alguma coisa, Jesus disse: pois é, os pecados dela são perdoados, porque são muitos, e ela muito amou. Aí virou-se para a mulher e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. A síntese do capítulo 2: não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Capítulo 3: o pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25 do livro de Jó, ele, Bildade, destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador.
O Deus defendido por ele, Bildade, não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo do final do século XVIII. Século XVIII, 1700 até 1800. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Aí eu completo: ledo engano dos deístas. Jó responde à Bildade com ironia, abre aspas, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Fecha aspas. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima de seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Cabe aqui a gente apresentar a parábola do filho pródigo. Jesus, para explicar o amor de Deus, ele falou essa parábola do filho pródigo. Um certo homem muito rico, numa economia que a gente pode classificar de patriarcal, e, claro, naquele tempo, 2000 anos atrás, certamente de agropecuária, né? Ou seja, plantava-se coisas e criava-se animais. E esse senhor tinha 2 filhos. E esse mais novo chegou para ele e disse: meu pai, dá-me a minha parte da herança para que eu vá fazer meus próprios negócios, para que eu tome minhas próprias decisões. E aí o pai pegou e deu. Fez ali as contas e entregou. Aquele jovem saiu feliz da vida. Diz a Bíblia que ele foi para uma cidade distante. E era um momento de fartura. Mas em lá chegando, começou uma escassez. A economia da cidade, do local onde ele estava, da região, foi se asfixiando. Chegou a ponto que ele também ali, só gastando dinheiro com as meretrizes, com as bebedices, ele foi empobrecendo até que ele se viu sem dinheiro nenhum e já passando necessidade, já passando fome. Então ele foi procurar um emprego e numa situação dessa ninguém estava admitindo nada e tudo que ele conseguiu foi trabalhar para apacentar porcos. Esse jovem, ele judeu de família judia, eles sequer comiam porcos. Imagine isso, ele que saiu de casa com herança e agora ele vai apacentar porcos. Estava bem lá para baixo. E diz o texto que a situação vai ficando tão difícil que esse jovem já não tinha como se alimentar. E aí ele queria se alimentar com parte da ração dos porcos. E até isso lhe era negado. Então ele pensou consigo, esse jovem: eu aqui pereço de fome enquanto os empregados de meu pai têm abundância de pão lá na casa de meu pai. E aí ele pensou consigo: levantar-me-ei, é o texto que é usado, né? O texto bíblico é
é o português erudito, então usa aí a mesóclise, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um de seus jornaleiros. Por que ele pensava isso? Porque ele estava passando fome e ele sabia, pelo que ele conviveu na casa até ficar adulto, os empregados de seu pai gozavam de mais conforto, tinham uma alimentação muito melhor do que ele estava conseguindo naquele local distante. Então ele abandona aquele local distante e volta para a sua casa. E quando ele vem se aproximando, o seu pai o avista e aí vai ao encontro e o recebe todo feliz, o abraça, traz para dentro de casa e ele vai e repete essas palavras para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me a mim como a um de seus jornaleiros, um de seus empregados. E esse pai virou e disse assim: olha, tragam roupas novas, tragam um anel e olha, e também prepare aí aquele bezerro cevado, porque vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho retornou. Esse meu filho tinha se perdido e foi achado. E o pai usa uma expressão: ele estava morto e reviveu. Isso é válido a gente contar aqui, porque estamos falando de como Bildade pretendia apresentar Deus a Jó. E Jó conhece um outro Deus, o Deus misericordioso. Deus está sempre de braços abertos, esperando aqueles que retornam, esperando aqueles que o buscam. Glória a Deus. Síntese do capítulo 3. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Essa palavra até está na moda, né? Distanciamento. Mas é a melhor palavra mesmo que representa isso. Concluindo, nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e, por isso, atribui o seu sofrimento à existência de pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Aqui também cabe, mesmo que já na conclusão, fazer a diferença entre graça e misericórdia. Olha só, se você entender isso, você facilmente vai conseguir depois repetir. Graça é o que você recebe sem merecer. E misericórdia é o que você deixa de receber merecendo. Ou seja, graça, bênçãos que você recebe sem merecer. Misericórdia, punições que você deveria receber, mereceria receber e não recebe. Isso tudo pelo amor de Deus. E finalizando, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, isso faz Cristo ser chamado de o Redentor fiel. Aleluia! Mais uma vez, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, se já se inscreveu, encontre mais alguém para se inscrever também. Ajuda a gente nisso aí, que é uma maneira de você ajudar o canal a ganhar relevância e a gente alcançar mais pessoas.
aqui eu não recebo nada a não ser de Deus. De Deus, imagine, nada humano, né? Porque Deus paga e paga muito bem, paga muito mais do que eu mereço. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.